Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Vai. Bom dia. Sim, certo. Tudo certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, vou organizar aqui o meu celular aqui, ver se eu consigo movimentar ele para ficar numa posição melhor. Eu não consigo. Vamos ver. Assim. Então tá. Estão chegando bem, tá tudo certo. Bem, pessoal, então eu vou dar a continuidade àqueles resultados relacionados às chamadas técnicas de integração, né? Nós já vimos a técnica da substituição e a técnica da integração por partes, né? Vimos três aplicações da integral definida, né? Cálculo do valor médio de uma função, cálculo da área limitada por área limitada de uma região plana e cálculo de volume de sólidos de revolução, né? Nós vimos que, no caso dos sólidos, as fórmulas permitem calcular o volume de sólidos que são obtidos através da revolução completa de uma região do plano em torno do eixo X e também em torno do eixo dos Y, né? Então, aqui nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas fórmulas que permitem calcular as integrais de funções trigonométricas, né? Há um texto ali no
no Moodle, onde vocês podem utilizar como referência. Vou mostrar para vocês aqui. Esse texto aqui, ó, integração de funções trigonométricas, tá? Então, eu vou aqui, é um texto onde na verdade, que nesse texto, né, eu coloquei vários resultados de aulas consecutivas, tá? Então, começando aqui com esses resultados sobre integrais de funções trigonométricas, né, onde eu uso certas identidades trigonométricas, tá? Aí eu tenho exemplos, então, dessas integrais, todas calculadas aqui detalhadamente, e depois, mais para frente, é apresentada uma outra técnica, que é a técnica da decomposição em frações parciais, tá? Então, vocês vão acompanhar a aula de hoje, eu vou usar o recurso aqui do meu caderno, né, como eu tenho utilizado nas últimas aulas, mas, eventualmente, se vocês quiserem se valer daquele texto, né, para ver algum detalhe, mais algum exemplo, até depois, né, revisar os exemplos da aula, esses que nós vamos fazer hoje aqui, alguns deles estão lá. Né? Bom, então essas identidades trigonométricas que estão apresentadas aqui, né, envolvendo, né, as funções trigonométricas seno e cosseno, né, são as chamadas identidades trigonométricas básicas. Tá? Essa aqui é a chamada identidade fundamental da trigonometria, né? Diz que, por favor, mantenham o microfone fechado aí, pessoal. Obrigado. Ó, a identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1, né? E aqui, estas identidades aqui envolvendo o seno da soma e o cosseno da soma de dois arcos, né, permitem desenvolver várias outras identidades, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular, né, vamos imaginar assim, uma relação, né, entre o seno de dois arcos iguais, por exemplo. Quer ver? Ó? Vamos supor. Vamos lá. Por exemplo, seno de x mais x. Né? Vocês vejam que se o A é igual a x e o B é igual a x, eu posso substituir aqui nessa primeira identidade, ó, vai ficar o seno de x vezes o cosseno de x, né? Mais o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, o seno de 2x, né? Ó, vocês vejam que é a mesma coisa que 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir dessa identidade aqui, é possível obter outras. A mesma coisa essa aqui, ó. Por exemplo, se eu trabalhar com o cosseno de x mais x, né, ó, eu posso interpretar, né, que aqui eu tenho o a igual a x e o b igual a x, certo? Então, pela identidade ali, envolve cosseno de a mais b, fica cosseno de x vezes o cosseno de x, menos o seno de x vezes o seno de x. Né? Ou seja, o cosseno de 2x é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tá? Então, vocês observam, por exemplo, que se eu manusear essa fórmula juntamente com essa, né, eu consigo deduzir outra identidade. Quer ver? Ó? Vou escrever aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x é o cosseno de 2x. Tá? Que é essa identidade aqui, só que escrita no sentido contrário. Tá? E agora eu vou escrever aquela identidade lá. Só vou trocar a ordem, né, que já que a soma ela é comutativa, né, eu posso escrever
a identidade fundamental da trigonometria nessa ordem aqui. Então, veja, se eu... Oi? Alguma pergunta? Tá. Então, eu tenho essas duas identidades. Ó. Então, vocês vejam, se eu somar, né, estas duas fórmulas, né, aqui do lado esquerdo, né, vocês vejam que vai... o seno ao quadrado de x, ele tem um sinal negativo aqui nessa primeira fórmula, vai ser eliminado, né, com esse seno ao quadrado de x que está somando aqui. E esses dois fatores vão se somar, vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, e aqui vai ficar 1 mais o cosseno de 2x, ou seja, eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x, né, é 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2. Né? Então, vocês vejam que é uma identidade que permite expressar uma função que está elevada ao quadrado, né, no caso, o cosseno ali, que aparece do lado esquerdo, está elevado ao quadrado, e está expresso em função do arco duplo, né, que é o x multiplicado por 2. Aqui, né? Então, esse tipo de manipulação, digamos assim, né, essas somas, subtrações que a gente faz com as identidades trigonométricas, permite a obtenção de novas. Né? E quando a gente trabalha em certos problemas, em certos contextos, né, em algumas aplicações das funções trigonométricas, essas identidades se transformam numa ferramenta muito útil. Tá? Elas ajudam a gente a fazer simplificações, tá, em fórmulas algébricas. Tá? Então, tudo isso acaba sendo mais uma maneira, né, da gente resolver problemas com as funções trigonométricas e estas identidades. Tá? Então, a gente pode fazer todo tipo de arranjo, né, desde que, claro, respeitando as regras da aritmética. Tá? Bom, então, no nosso caso aqui, né, o que a gente tem? Voltando ali ao texto, né? Deixa eu só aqui fazer uma coisa aqui, só vou fechar o meu e-mail aqui, para não atrapalhar. Ó. Então, aqui, né, voltando a esse texto que eu falei para vocês, né, ó, tem algumas identidades ó, que são apresentadas, estão vendo ali, ó, está aqui a identidade fundamental da trigonometria, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Aqui já é uma identidade decorrente dessas manipulações, né? Eu posso dizer que seno ao quadrado de x é um meio que multiplica 1 menos o cosseno de 2x, o cosseno ao quadrado é um meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x, que foi a identidade que foi deduzida ali há pouco. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou fazendo este exemplo, né, da dedução, mas é claro que vocês não vão ter condições, né, de fazer essas deduções aí a toda hora. Né? Então, o que eu sugiro para vocês? Né? É fazer uma pequena lista, tá, de identidades trigonométricas. Né? Então, coloca lá, ó, esta identidade aqui, que é a identidade fundamental da trigonometria. Tá? Coloca essa identidade aqui. Ó. Isso aqui é útil porque essa identidade ela permite fazer várias simplificações também. Quando tem um produto, ó, o que essa identidade faz? Ela transforma esse produto de seno de x vezes cosseno de x num seno só. Né? Essa identidade aqui é muito útil para calcular integrais que envolvem o cosseno elevado ao quadrado, né? Assim como aquela outra que aparece lá. Né? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui, né, de uso das identidades. No cálculo de integrais.
Sim. Tá. Vamos lá. Então, um primeiro exemplo que é a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Então, vejam, se vocês procurarem, né, na tabela de integrais, vocês não vão encontrar uma fórmula que vai te... a menos que... eu estou falando daquela tabela que consta no livro, né, onde constam apenas fórmulas mais simples. Tá? Existem tabelas mais extensas, onde que aparecem, eventualmente, funções que envolvem cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo, etc. Tá? Mas vamos supor aqui, eu quero deduzir, né, eu quero descobrir essa fórmula a partir, então, das identidades. Então, eu posso usar esta fórmula aqui, ó, recém-deduzida, né, e escrever que esta integral é igual à integral de 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2. Vocês vejam que eu não calculei a integral, né? Eu só fiz uma substituição aqui da função cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? E aqui, como eu tenho uma soma, né, neste fator que aparece aqui no numerador, eu posso separar essa integral em duas, né, porque a integral indefinida ela satisfaz a propriedade da linearidade. Tá? Então, só um minutinho. Então, de acordo aí com a identidade, né, a gente pode escrever que esta integral é igual à integral de 1 meio vezes a integral de dx mais 1 meio vezes a integral do cosseno de 2x dx. Tá? Ó, nós tínhamos essa integral aqui. Vamos escrever aqui na parte superior do caderno. Aqui. E eu substituir por 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2. Né? Então, essa integral se transforma na soma destas duas integrais. Tá? Então, você vê que essa primeira integral que aparece aqui, né, é uma constante, que é 1 meio vezes x. Esta segunda integral que aparece aqui, né, eu tenho que fazer uma substituição. Ó, a substituição, porque a integral, né, não é do cosseno de x, é o cosseno de 2x, certo? Então, eu vou calcular aqui embaixo. Ó. Usamos a identidade u igual a 2x, a diferencial de u é 2 vezes dx. Né? Então, esta integral, né, de acordo com a substituição, ela vai ficar 1 meio vezes a integral do cosseno de 2x vezes 2dx. Né? Eu multiplico ali por 2 para transformar isso aqui na diferencial de u. Ou seja, isso aqui é 1 meio do cosseno de u du. Né? Que é a mesma coisa que 1 meio vezes o seno de u. Como u
é igual a 2x, essa integral é igual a 1 meio do seno de 2x. Tá? Aqui eu não estou colocando as constantes de integração, porque isso aqui, essas duas etapas aqui são etapas intermediárias, né, daquele cálculo que nos interessa. Então, isso aqui vai ficar... Esse 1 meio, vejam que ele já existia. Tá? Vai aparecer um outro fator 1 meio aqui. Ó. Vai ficar 1 meio vezes o seno de 2x. Ou seja, a integral do cosseno ao quadrado de x dx é igual a x sobre 2 mais o seno de 2x sobre 4 mais c. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta aí sobre algum detalhe aí desse cálculo? Ô, Então, senhor, assim, ó, né, aqui. Pois não, pode não, falar. essa questão caiu na minha prova, só que a resposta eu coloquei diferente, eu coloquei 1 meio vezes x. Não vai fazer diferença ou E não? o vezes x? 1 meio vezes x, seno de 2x mais 1/4 de cosseno de 2x. Eu fiz errado, esquece. Tá, desculpe, tá, 1 meio Não, vezes é que x. eu coloquei, ao invés de x sobre 2, eu coloquei 1 Né? meio. É. Ah, tá, aqui nessas parcelas é que tu achou uma outra. Sim. Ah, Não, não, mas, o senhor não entendeu. No x sobre 2 que o senhor colocou aí, ao invés de colocar x sobre 2, eu deixei 1 meio vezes o x. tá, 1 meio vezes x não tem problema. Não vai, então não vai descontar. Tá bom. Não, porque x sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes x. Não tem Quem problema. é que eu fiquei com medo? Tá bom. Aham, tá. Não, tranquilo. Não, o que acontece, sim, pessoal, existem inúmeras identidades, né, envolvendo as funções trigonométricas. Tá? Esta aqui é uma identidade que permite resolver esse problema. Por quê? Porque o cosseno ao quadrado, né, como é uma multiplicação de duas funções, a gente não consegue integrar diretamente. Agora, existem outras identidades envolvendo funções trigonométricas, então é muito comum, principalmente quando tu trabalha com... No expoente 2, tá? Não tem muitas opções. Tá? Mas quando o expoente é superior a 2, expoente 3, expoente 4, por exemplo, digamos um cosseno elevado a 4, um seno elevado ao cubo, aí existem formas diferentes de representar o resultado. Tá? Agora, no caso do cosseno ao quadrado, é esse aqui. Ó. Observa que esse seno de 2x aqui, é uma coisa. O seno de 2x, eu posso até substituir por 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, estão vendo? Então, eu teria a opção de reescrever aquele seno de 2x que apareceu lá na resposta como sendo esse produto. Tá? Então, eventualmente pode acontecer, né, da resposta aqui ser modificada se eu substituir, né, o seno de 2x sobre 4. Mas se deixar assim, ó, tá beleza. Por quê? Porque a ideia qual é que é? É descobrir, né, uma função que seja primitiva, porque daí se eu precisar, né, calcular uma integral definida, uma integral que represente uma área, um volume, etc., né, eu utilizo essas duas parcelas aqui e consigo encontrar a resposta. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui um exemplo de uma integral definida que utilize diretamente este resultado. Tá? Vamos supor que eu queira calcular a integral de 0 até π sobre 8, né, do cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Então, agora eu estou trabalhando aqui. Está aqui, pessoal. Ó, ficou meio pequeno aqui a minha fonte. Aqui, ó. Integral de 0 até π sobre 8. Tá? Então, o extremo superior aqui é π sobre 8. Né? Desta função aqui que é o cosseno ao quadrado de x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, como eu já tenho, né, esta primitiva determinada, isso equivale a fazer x sobre 2 mais o seno de 2x dividido por 4, né, calculada
nos dois extremos, são o ponto do π sobre 8 e o zero. Né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente deve calcular a primitiva no extremo superior menos o valor da primitiva no extremo inferior. Então, fazendo aqui embaixo o desenvolvimento, a gente vai ter π sobre 8 dividido por 2 mais seno de 2 vezes π sobre 8 dividido por 4 menos 0 sobre 2 mais seno de 2 vezes 0 sobre 4. Tá? Vamos fechar aqui. Bom, então a gente tem que calcular essas quantidades. Né? Observa aqui, ó, tem π sobre 8 dividido por 2. Então, isso aqui equivale a π sobre 8 multiplicado por 1/2. Né? A segunda parcela aqui, ó, é seno. Ó, tem que multiplicar aqui primeiro, né? Vai ficar π sobre 4, ó, dividido por 4. Né? Menos 0, menos seno de 0. Né? Seno de 0 é 0, né? Então, essas duas parcelas aqui vão dar 0. Ou seja, aqui vai ficar π sobre 16, né? Mais 1/4 vezes o seno de π sobre 4. Tá? O seno de π sobre 4, se vocês usarem uma calculadora, não, tem que usar radianos. Eu não entendi a pergunta aqui, Lucas. Ele está te referindo a qual, aqui nesse exemplo da integral definida? Sim, sim. Se tu usar a calculadora, tá dizendo, tem que usar em radianos, exatamente. Ah, sim, sim. Mas é isso, ó, quer ver? Ó? Por exemplo, tá? Aqui, ó, seno de π sobre 4. Né? Vamos escrever aqui. Né? Exatamente. Esse cálculo aqui, ó, se tu vai efetuar esse cálculo, tu tem que usar a calculadora. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Eu acho que vocês não enxergam, né? Quando eu abro aqui a calculadora, eu acho. Né? Deixa eu mostrar. Vai aparecer. Estão enxergando ali a calculadora? Ó. Sim. Então, ok, obrigado. Ó, tá em radianos ali, tá? Então, ó, π sobre 4, né? Que entra lá, π dividido por 4, está em radianos, ó. É em torno de 0,7853. Esse é o número que resulta da divisão, né, do π pelo 4. Aí, como a máquina aqui está configurada em radianos, ó, eu vou calcular o seno, ó, tá vendo? Apertando, vai dar 0,7. Né? Então, se eu pegar e anotar este resultado, né, como o número decimal, né, vai ficar 1/4 vezes 0,7071, digamos, usando 4 casas decimais. Né? Então, veja, se eu faço uso dessa representação usando essas 4 primeiras casas decimais aqui, né, eu vou ter lá no meu resultado, né, π sobre 16 mais 0,7071 sobre 4. O que é o π sobre 16? Mesma coisa. Ó. Vocês têm que pegar e dividir o π pelo 16. Né? Vou fazer aqui o meu cálculo, aqui agora não vou compartilhar, porque é bem fácil. Né? Π dividido por 16 vai dar em torno de 0,96. Opa, 0,1963. Né? Aí tu pega lá o 0,7071. Né? Divide por 4, você vai dar em torno de 0,1768, arredondando. Né? Aí tu vai somar com 0,1963, né? Vai dar 0,3731 aproximadamente, né? Arredondando. Tá? Então, esse é o resultado. Se tu fizer o cálculo com números decimais,
né? Vai dar em torno de 0,3731, tá? Bom, acontece que, quando a gente faz esse tipo de cálculo, muitas vezes, né, o resultado que envolve essas funções seno, cosseno, desses arcos, assim, que são mais famosos, muitas vezes eles são representados por aquelas raiz quadradas, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é o caso aqui, ó. Então, uma outra forma de representar que a gente encontra, vou mostrar aqui, é a seguinte, ó. A gente chegou nesse resultado aqui, ó. É π sobre 16 mais 1/4 vezes o seno de π sobre 4. Né? Seno de π sobre 4, quando a gente consulta certas tabelas, né, ele é representado usando a raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? É a mesma coisa que aquele 0,70, etc. lá. Tá? Então, eu posso escrever que a integral de 0 até π sobre 8 do cosseno ao quadrado de x pode ser escrita assim. Ó. Muitas vezes, nos livros, ela vai ser escrita assim, né? Ou seja, a integral de 0 até π sobre 8 do cosseno é π sobre 16 mais raiz de 2 sobre 8. Ah, eu acho que agora eu entendi o que quer dizer, tu colocar já o valor numérico do π sobre 8 aqui no extremo superior, é isso? Ah, sim, pode. Não tem problema. O que vai acontecer? Quando tu dividir o π pelo 8, tá? Tu vai ter que definir assim, qual é o critério, né, qual é o número de casas decimais que tu vai utilizar para representar o π sobre 8. Né? Porque se a gente fizer o cálculo do π sobre 8, né, π dividido por 8, né, vai dar 0,3927, digamos, se tu usar 4 casas decimais. Tá? Aí, tudo bem. Não tem problema. Então, só que, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui aquele recurso lá do site da Wolfram. Vamos botar ali, ó. Integrate cosseno chapeuzinho 2, tá? Parênteses x, outro parênteses lá para fechar a integração, o de 0 até π sobre 8. Pode escrever assim, ó, π barrinha 8, tá? Vamos ver como é que ele representa. Ó, estão vendo? Ó? Ele escreve naquele formato que eu representei ali, ó. Raiz de, vejam que é raiz de 2, né, sobre 8, esse 2 aqui cancela, mais π sobre 16. Ó, que é o tal, que é o valor numérico que a gente encontrou lá, 0,3731. Né? Vocês vejam que essas são duas formas que ele representa. Esse aqui seria, digamos, o valor exato, né, usando símbolos matemáticos, como a raiz quadrada de 2 e o valor do π, né? E aqui é o número decimal fazendo os cálculos, né, com esses valores. Tá? Então, vocês vejam que não tem nenhum problema, né, de usar uma ou outra representação. O que a gente tem que cuidar é que, quando for, se eventualmente, né, utilizar alguma calculadora dessas calculadoras científicas, essas que a gente tem em casa, que costuma ligar e desligar, né, com frequência, toda vez que ela toda vez não, mas as mais simples, né, quando elas são desligadas e religadas, muitas delas voltam à configuração para o modo de grau, né? O ângulo medido em graus, tá? Então, só tem que cuidar isso aí, certo?
Então, vocês vejam, a gente encontrou este resultado aqui, ó, π sobre 16 mais raiz de 2 sobre 8, né? E esse outro formato equivalente ali, ó, né? Que é aquela representação, né, como um número na forma decimal, ó, que é o 0,3731. Tá? Então, não tem problema nenhum. Né? São duas formas né, corretas. Então, o que tem que definir, né, é quantas casas decimais vão usar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a combinação aqui, ó, já, né, a partir da aula de hoje. Se vocês quiserem fazer cálculos numéricos, né, com esses valores aqui, vocês vão utilizar sempre 4 casas decimais, tá? E o arredondamento é aquele usual, né? Se a quinta casa for de 0 até 4, tu só descarta da quinta casa em diante sem alterar a quarta casa. Se a quinta casa for de 5 até o 9, aí tu arredonda descartando a quinta casa e somando uma unidade na quarta casa decimal. Entendido, pessoal? Tá. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Um exercício aqui. Ó, então, eu estou propondo aqui um exercício, ó, usando essa identidade aqui, seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, calcular a integral indefinida do seno ao quadrado de 5x dx. Tá? Então, agora são 12:05, eu vou dar aí uns 3, 4 minutinhos para vocês tentarem desenvolver essa integral indefinida usando essa identidade aqui. Tá? Eu já retorno aqui, então. Estou por aqui. Querem perguntas? Podem falar.
Então, aqui, pessoal, ó, voltando aqui, vocês podem usar esse recurso aqui para conferir um resultado. Por exemplo, é seno ao quadrado de 5x, tá? Então, vocês podem ir lá na página da Voltron Alpha, escrever integrate, né? O SIN, o chapeuzinho 2, tá? E parênteses 5x. Ó. Aí tá, pressiona Enter. Ó. Então, esse é o resultado que vocês devem chegar. Ó. X sobre 2 menos o seno de 10x dividido por 20, mais uma constante. Chegaram nesse resultado aí? Estão todos quietos hoje? O que aconteceu? Vamos lá, então. Ó. Vejam, ó, a integral do seno ao quadrado de 5x dx, né, é a mesma coisa que... Vejam, ó, quando é seno ao quadrado de x, aqui fica 1 menos cosseno de 2x. Né? Então, se aqui é seno ao quadrado de 5x, aqui vai ficar 1 menos o cosseno de 2 vezes 5, que é 10x. Tá? Então, tem que observar que este arco aqui, ó, é o dobro desse. Tá? É isso que está dizendo essa fórmula. Esse arco é o dobro desse. Né? Ou seja, eu posso separar em 1 meio vezes a integral de dx menos 1 meio vezes a integral de cosseno de 10x dx. Né? Então, aqui eu tenho que usar uma substituição. Né? Essa aqui é uma integral imediata, tá? Mas para essa aqui, ó, eu tenho que usar a substituição que usa a variável auxiliar, né? E o U é dx. Né? E a diferencial de U é igual a 10 vezes dx. Né? Então, eu tenho que a integral do seno ao quadrado de 5, vamos escrever aqui, ó. Vai ficar meio feio, mas depois eu reescrevo. Ó. Essa primeira, né, é 1 meio vezes x, e a segunda integral, ó, pelo fato de eu ter que multiplicar por 10 aqui, né, eu multiplico por 10 e faço aquela compensação, né, da divisão por 10. Ó. Vamos fazer aqui, essa vez, mais uma vez, né, passo a passo. Ó. Integral do cosseno de 10x vezes 10 dx. Né? Ó, tá vendo? Dá para enxergar ali. Né? Vou reescrever na outra página, então. Né? A integral do seno ao quadrado de 5x dx é 1 meio vezes x menos 1 sobre 20, a integral do cosseno de u du. Né? Ou seja, a integral do seno ao quadrado de 5x dx é x sobre 2 menos 1 sobre 20, a integral do seno de u, do cosseno de u, que é seno de u. E o u, neste caso, é 10x. Daí vem o resultado, né? E foi expresso ali, né, anteriormente. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Por favor, fique à vontade, né, para esclarecer qualquer etapa desses cálculos. Né? Tranquilo, então? Então, aqui tem alguns exemplos, né?
semelhantes a esse que a gente está fazendo aqui. Ó, esse aqui a gente já fez também. Né? Integral definida, tá aqui, ó, nós fizemos. Né? Tudo já detalhado, isso aqui já está resolvido. Ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui do texto, ó. Integral do seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, né? Então, esse é o tipo de... Assim, pessoal, não tem como, né, a gente resolver todos os exemplos possíveis e imagináveis, mas a gente tem que pensar assim, bom, e desenvolver estratégias, né, para que a maior parte dos casos a gente consiga resolver, né, usando as técnicas mais simples. Quanto mais simples for a técnica usada, melhor. Né? Não precisa tentar fazer cálculos muito elaborados, muito complicados, que a chance de errar aumenta. Né? Então, aqui, né, como a gente tem um produto de funções trigonométricas, e a gente sabe que a derivada do seno de x, né, ó, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Né? Então, como eu tenho o seno ao quadrado de x multiplicado pelo cosseno, né, essa integral aqui, ela é conveniente de ser resolvida pela técnica da substituição. Ó, tá? Eu tenho u igual a seno de x, a diferencial de u é a derivada do seno, que é o cosseno, multiplicado pelo dx. Ó. Então, vocês vejam que esta integral ela pode ser enxergada, né, pode ser vista como sendo u ao quadrado vezes o du. Tá? Então, esta é uma aplicação, né, das identidades trigonométricas, das relações entre as funções trigonométricas, que não precisa fazer nenhuma manipulação algébrica. Né? É o uso direto da técnica da substituição, né, e da relação que existe entre a derivada do seno de x, que é igual a cosseno de x. Bom, essa aqui é uma integral imediata, como nós já sabemos, né? A gente já está careca de saber, então a gente vai escrever aqui, ó, u ao cubo sobre 3 mais c. Né? Então, a conclusão é a integral do seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx é igual ao seno ao cubo de x dividido por 3 mais c. Tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, mais uma vez aqui o recurso aqui, ó. Vamos botar aqui. Isso é interessante da gente fazer, né, para a gente se familiarizar com, né, quanto mais a gente usa, né, o recurso, mais acostumado a gente fica, né, e aí as coisas acabam funcionando naturalmente. Tá? Então, tá ali, ó. Integral do seno ao quadrado de x multiplicado pelo cosseno de x dx é o seno ao cubo dx dividido por 3, mais a constante integração. Tá lá. Então, aqui tem exemplos, né, de identidades trigonométricas que podem ser utilizadas e representar aqui, ó. Ó, por exemplo, integral do seno ao cubo está resolvido ali, tá? Do cosseno na quarta, né? Isso aqui, então, vocês podem fazer. Ó, cálculo de um volume, tá? A gente viu esses exemplos aqui, tá? Isso aqui tudo já está em aula, né? Então, por exemplo, vamos mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui um exemplo dessa aplicação aqui, dessas fórmulas de redução, como se diz. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, fórmulas de redução. Vamos pegar aqui o exemplo do seno. Tá? Ó, integral do seno
Vou copiar aqui no meu caderno, depois eu desenvolvo o exemplo ali. É menos 1 sobre n, seno na n menos 1 de x, vezes o cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, integral do seno. Tá? Bom, tá. Então, aqui, eu vou pular lá para o exemplo do cálculo do volume. Ó. Aqui, ó. Exemplo do livro, tá? Ó. Cálculo do volume do sólido obtido pela rotação da região limitada. O cálculo do volume. Vou anotar no meu caderno, resumidamente aqui, volume do sólido obtido pela rotação de y igual a seno ao quadrado de x, e o eixo x para x entre 0 e π, né? O eixo x. O eixo de rotação é o eixo x. Tá? Então, aqui está identificada a região, né, que é representada pela curva, limitada, melhor dizendo, superiormente pela curva y igual a seno ao quadrado de x, o x varia de 0 até π, né? O eixo de rotação, estão vendo aqui, ó, é o eixo x, tá? E aqui está uma representação, como se fosse uma bolha, assim, né? É um sólido, assim, né? Faz uma gota ali, tá? Então, essa é a tentativa do autor, já que isso aqui é uma representação do plano, né? E então, né, a gente não tem como representar de modo exato, certo? Mas a ideia do autor ali com aquela figura, é representar um sólido. Quer ver? Ó, aqui na Wolfram, vocês têm esse recurso aqui, rotate, tá? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. Fazer o seguinte. Vou entrar no site da Wolfram primeiro, tá? Cálculo e análise. Entra ali. Está meio lento ali o acesso à parte. Tá, então vou desistir. Bom, agora apareceu. O meu computador aqui também. Aqui, pessoal, ó, eu vi que tem uns exemplos na parte de... Aqui, ó. Aplicações do cálculo. Aqui, ó. Aplicações do cálculo. Ó, aqui, ó. Tá? Revolver, né? O termo é revolve. Né? Tem aqui a função, o intervalo, né? Vamos fazer esse exemplo, depois eu modifico lá. Vou mostrar para vocês. Ó. Então, é uma forma que ele faz, né? Ele entende, né? Interpreta que esse termo revolve, né? É para calcular o volume de uma superfície de revolução. Tá? Ele apresenta aqui, ó, essa superfície e lá o volume do sólido, tá vendo? Em algum ponto ali, ele apresenta vários resultados, né? Interessa aqui, ó, o volume do sólido é tanto. Né? E está aqui, é uma tentativa, né?
de fazer o desenho do sólido, né? Então, olha aqui, ó, nosso exemplo, né? Ó, nosso exemplo aqui. A função é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Né? Opa. Dx. O x é de 0 até π. Em torno de x. Acho que esse parênteses aqui não precisa. Ele chamou atenção, mas até executou. Ó, a função é seno ao quadrado, x varia de 0 até π, em torno do eixo x. Né? Aí tem aqui, ó, a área da superfície e o volume do sólido, tá vendo? A resposta é 3π ao quadrado sobre 8, né? Que é aproximadamente 3,7011. Então está aqui né, uma figurinha do sólido de revolução. Né? Então, né, no nosso caso, né, voltando né, aqui, nós temos que calcular a integral ó. Então, voltando aqui ao cálculo, tá? Como é que eu calculo, né? Como é que eu determino esse volume? É π vezes a integral de 0 até π, a função elevada ao quadrado, né? A integral de dx. Então, vai ficar π vezes a integral de 0 até π de seno de x elevado na quarta dx. Então, esta integral do seno elevado na quarta, né, tu vai precisar usar a fórmula de redução. Porque tu não vai conseguir usar as identidades trigonométricas facilmente. Ó. Vamos botar aqui a fórmula de redução do seno na n. Vou botar aqui. É bem interessante este exemplo. Vamos olhar a fórmula de redução lá, eu vou copiar aqui no meu caderno. Está aqui. Então, aqui, é menos 1 sobre n, seno na n menos 1 de x vezes cosseno de x, mais n sobre menos 1 sobre n, integral de seno na n menos 2x da x. Tá? Beleza. Então, olha só. Então, essa fórmula aqui, tá? É uma fórmula que vale para números inteiros positivos. Tá? O n tem que ser um inteiro positivo. Né? Então, por exemplo, integral do seno de x elevado na quarta potência. Tá? Então, vocês vejam que eu tenho uma fórmula, esse aqui é um caso particular dessa fórmula, né, usando que o n é igual a 4. Então, a gente vai escrever aqui, ó, menos 1/4, né, que é o n, seno ao cubo de x, multiplicado pelo cosseno de x, que é essa primeira parcela aqui, substituindo o n por 4 aqui, dá um menos 1/4, e aqui fica seno ao cubo. Então, esse termo aqui já está resolvido, tá? Aqui vai ficar assim, ó, n menos 1, ou seja, 3 sobre n menos 1 sobre n é 3/4, né? Integral de... Ó, o expoente aqui ó, é n menos 2. Então, como eu comecei com 4 lá, aqui vai ficar seno ao quadrado. Tá? Certo? E aí, bom, aí eu calculo a integral do seno ao quadrado de x, tá? Usando aquela identidade trigonométrica. Né? Certo? E a integral do seno ao quadrado de x dx, ó, vamos fazer aqui a dedução desta integral, então, né? A gente deduziu anteriormente a integral do cosseno ao quadrado. Então, eu vou
eu deixo parado lá aquela fórmula e vou calcular aqui, ó, integral de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, tá? Usando a identidade trigonométrica fundamental lá, uma das fundamentais apresentadas inicialmente, né? Então, eu posso separar essa integral em duas. Aqui vai ficar menos 1 meio dx, né? A primeira integral, porque aqui, ó, vamos separar aqui, ó, integral de dx menos 1 meio da integral do cosseno de 2x dx, né? Essa aqui vai dar 1 meio dx, tá? Aqui vai ficar 1 meio, ó, faz aquela velha substituição, né, em que u é igual a 2x, né? Vamos escrever aqui, ó, no cantinho, u igual a 2x, a diferencial de u é 2 vezes dx, né? Então, multiplica por 2 lá dentro e divide por 2 aqui. Então, vai ficar 1 meio integral do cosseno de 2x vezes 2 dx, né? Então, isso aqui vai dar 1 meio vezes x menos 1 quarto. A integral do cosseno de u du é igual a seno de u, então vai ficar seno de 2x mais c, tá? Então, volta lá, ó, vai pegar este fator aqui e vai substituir aqui, tá vendo? Então, tem que ser bem organizado aqui para não se perder nessas contas todas aqui, tá? Nós temos que a primeira parcela é menos 1 quarto do seno ao cubo de x vezes o cosseno de x. Ó, tem o 3 quartos ali na frente, ó, que vai multiplicar x sobre 2, que é esse primeiro termo aqui, menos o seno de 2x sobre 4, estão vendo? Ó? Mais uma constante lá de integração, né? Ou seja, esta integral ela vai ter 3 parcelas que são as seguintes, menos, vou botar assim, ó, seno ao cubo de x vezes cosseno de x sobre 4, mais 3x sobre 8, menos 3 seno de 2x sobre 16 mais c. Tá? Então, esta é a primitiva de seno na quarta, de seno elevado na quarta dx. Aí vocês vão pegar estes fatores aqui, né, e calcular nesses dois pontos para calcular o volume daquele sólido. Agora vamos fazer o cálculo do volume, então. Então, o volume é π vezes a integral de 0 até π do seno na 4 de x dx, ou seja, é π vezes menos seno ao cubo de x cosseno de x sobre 4 mais 3x sobre 8 menos 3 seno de 2x sobre 16, calculado nesses dois pontos aqui. Tá? Vamos fazer a leitura aqui para não, se vocês quiserem copiar direitinho ali, ó. π vezes menos seno ao cubo de x vezes cosseno de x dividido por 4, mais 3x sobre 8, menos 3 vezes seno de 2x dividido por 16. Pelo teorema fundamental do cálculo, vou substituir no ponto π, depois vou substituir no ponto 0 e vou subtrair os dois resultados. Tá? Vamos lá, então. π vezes, ó, menos seno ao cubo de π vezes o cosseno de π sobre 4. Tá? Vamos olhar aqui. Depois é 3x sobre 8. Puxa, esse é o problema. Só um minutinho aí. Agora, virou de cabeça para baixo. Vamos girar aqui, ó. Celular. Bom, ele não desligou, já é alguma coisa. Tá. Tranquilo.
Então, ficou 3x sobre... Vou abrir meu caderno aqui para ficar melhor. Ó, ficou 3x sobre 8. Então, eu vou colocar no ponto π, vai ficar 3 vezes π sobre 8. Tá? Menos 3 vezes seno de 2π sobre 16. Tá? Isso aqui é o primeiro termo. Né? Menos, aí vem todos os termos calculados no ponto zero. Tá? Menos seno ao cubo de 0 vezes o cosseno de 0 sobre 4, mais 3 vezes 0 sobre 8, menos 3 vezes seno de 2 vezes 0 sobre 16. Vou botar aqui. Agora está melhor. Então, assim, pessoal, ó, seno de 0 é 0, tá? Então, este termo aqui, ó, vai dar 0, e este termo vai dar 0, porque seno ao cubo de 0 também é 0. Este termo aqui dá 0. Então, esses três termos que aparecem aqui, nesse segundo parênteses, todos são iguais a 0. Né? Seno de 2π, vocês cuidem, tá? Se vocês usarem calculadoras, né? Pode ser que a calculadora não dê o valor exato, mas dá 10 a menos 12, 10 a menos 13. Na verdade, o seno de 2π é 0. Certo? Então, como o colega falou ali no início, né? Se vocês forem efetuar esse tipo de cálculo, a calculadora tem que estar em radianos para calcular corretamente. Tá? Mas, na verdade, ó, não precisa nem usar a calculadora, tá, pessoal? Sempre que for o número π multiplicado por um número inteiro, tá? O seno vale 0. Seno de π, seno de 2π, seno de 3π, seno de 4π, qualquer múltiplo inteiro de π. Nestes pontos, o seno vale 0. Tá? Então, aqui, ó, tu tem o seno ao cubo de π, esse aqui dá 0. O seno de 2π dá 0. Ó, seno de π também vale 0. Tá? Então, exceto este fatorzinho do meio aqui, ó, o resto tudo é 0. Né? Conclusão, o volume do sólido é π vezes 3π sobre 8. Né? Ou seja, 3π ao quadrado sobre 8, unidade de volume. Certo? Então, assim, esses exemplos que envolvem, né, funções trigonométricas, tá? Eles vão exigir, né, esse esforço um pouquinho maior, porque tem que trabalhar com essas fórmulas, né, para depois voltar lá para a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, tá. Seguindo aqui, esses exemplos, então, esse aqui já foi feito, aqui está resolvido ali. Bom, esses exemplos aqui de funções que a gente já fez, de volumes, né? Não vou fazer de novo aqui, tá? Deixa eu ver, esses exemplos já foram. Né? Sim. Então, por último aqui, ó, uma integral que envolva produto de funções trigonométricas, né? Vocês têm essas três identidades aqui, ó, né? Que são identidades que transformam produtos em somas e subtrações, tá? Deixa eu pegar um exemplo, deixa eu olhar o exemplo, tá? Vamos pegar aqui. Essa primeira identidade aqui, ó. Seno de A. Eu vou pedir para vocês copiarem no caderno de vocês aí, tá? Eu não vou escrever todas, eu vou escrever só a primeira. No meu caderno, que eu vou fazer o exemplo de utilização da primeira identidade, e as demais, quando vocês precisarem, né? Vocês devem ter aí escritas já no caderno, tá? Ó, seno de A cosseno de B é 1/2 vezes seno de A menos B mais seno de A mais B, e assim sucessivamente, tá? Seno de A vezes seno de B e cosseno de A vezes cosseno de B.
Então, sempre que vocês tiverem que calcular integrais que envolvem produto de seno vezes cosseno, seno vezes seno e cosseno vezes cosseno, de arcos que sejam funções de primeiro grau, vocês podem usar essas identidades aí. Vou mostrar aqui um exemplo. Este exemplo aqui, ó. Eu vou deixar assim, escondidinho ali, ó. Integral do seno de 3x cosseno de 5x dx. Agora vou interromper aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, né? Certo, pessoal? Então, vocês observam, é exatamente essa situação que a gente tem, né, em que é útil a fórmula que transforma produto, ó, transforma produto de duas funções trigonométricas em uma soma. Né? Então, vocês vejam, ó, o seno de 3x multiplicado pelo cosseno de 5x, opa, se o arco aqui fosse o mesmo, tá? Não importa. Se fosse 3x e 3x aqui, a identidade vale do mesmo jeito. Né? Então, vai ficar 1 meio vezes, ó, vejam, A menos B. Né? Ó, o A vale 3x e o B é 5x. Então, fica seno de 3x menos 5x mais seno de 3x mais 5x. Tá? Então, eu posso dizer que o seno de 3x vezes o cosseno de 5x é a mesma coisa que 1 meio vezes seno de menos 2x mais o seno de 8x. Tá? Bom, aí tu diz, mas o que eu faço com esse sinal de menos? Esse sinal de menos pode transformar da seguinte maneira: o seno de 3x multiplicado pelo cosseno de 5x. Esse sinal de menos pode colocar aqui fora, então vai ficar 1 meio vezes menos o seno de 2x mais o seno de 8x. Tá? E aí tu vai integrar estas duas expressões aqui, que são expressões bem simples, né? E cada uma delas pode ser resolvida pela a técnica da substituição. Tá? Então vai ficar integral de seno de 3x cosseno de 5x dx. Né? Este 1 meio vai multiplicar. Bom, vai ter um sinal de menos aqui, ó, integral do seno de 2x dx, mais 1 meio a integral do seno de 8x dx. Então, são duas integrais imediatas, né? A primeira, tu vai usar aqui o u igual a 2x, o du é 2 vezes dx. Então, aqui, pessoal, o que a gente já pode perceber, né, após realizar tantos exemplos? Quando tem uma constante aqui, basta tu dividir por esse fator constante. Né? Aqui é a mesma coisa, u igual a 8x, né? A diferencial de u é 8 vezes dx. Então, né, a primitiva do seno de u du vai ficar multiplicada por 1/8. Né? Então, vamos lá. A gente vai ter, nesse desenvolvimento aqui, a integral do seno de 3x cosseno de 5x dx é menos 1 meio. Ó, a primeira integral é seno de 2x, aí tem que multiplicar aqui por 2, né? E compensar aqui, dividindo por 2. E aqui tu vai multiplicar por 1/8.
e multiplica por 8 lá dentro. Né? Para conseguir para fazer o ajuste, né? Que daí tu tem aqui, ó, menos 1/4 da integral do seno de U du, né? Mais 1 sobre 16 integral do seno de U du. Né? Só que o U aqui é 2x, lá o U é 8x. Então vai ficar menos 1/4 vezes a integral do seno é menos cosseno. Então vai ficar menos o cosseno de U, que eu já vou botar aqui, 2x na primeira integral. Né? E a segunda integral é menos o cosseno de U, que é 8x. Né? Mais uma constante qualquer lá. Como aqui a gente tem sinais de menos, né, em profusão aqui, a gente vai fazer uma simplificação, vai expressar a resposta final, né, como sendo, ó, é o cosseno de 2x dividido por 4, ó, que é menos com menos dá mais, menos o cosseno de 8x, opa, escrevi mal aqui, 8x dividido por 16 mais c. Tá? Então, vocês vejam que as fórmulas que envolvem, né, produtos de funções trigonométricas podem ser bastante úteis aí no desenvolvimento destes casos particulares aí de produtos envolvendo senos e cossenos. Vamos ver aqui como é que a página da Wolfram representa essa resposta. É interessante fazer esse exercício. O seno do 3x multiplicado pelo cosseno de 5x. Tá? Se vocês deixam sem espaço ali entre o, ele interpreta que é uma multiplicação. Ó. Vocês vejam que ele apresentou de uma forma diferente, tá vendo? Ó. Agora, como é que eu obtive no caderno? Cosseno de 2x sobre 4 menos cosseno de 8x sobre 16 mais c. Lá no site da Wolfram, vocês viram, estão vendo que tem um cosseno ao quadrado ali na resposta? Tá? O cosseno de 8x sobre 16 é o mesmo. Por que ele, na verdade, esse cosseno ao quadrado de x, se vocês usar aquela primeira identidade trigonométrica, tá? Que é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, vocês vão chegar na mesma resposta que eu. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Vou anotar aqui. Wolfram. Agora, por que ele faz desse jeito, não faz do outro, pessoal? Aí não sei, eu não sei dizer para vocês. Tá? Então, vocês vejam que, ó, o resultado obtido pelo desenvolvimento que eu fiz no caderno está aqui em cima. Né? No site da Wolfram, ele apresenta esse fator aqui, mas veja que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, se vocês substituírem esta fórmula aqui no lugar do cosseno ao quadrado, né, vocês vão chegar em 1 sobre 16, que multiplica 8 vezes o cosseno ao quadrado de x, menos o cosseno de 8x, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 16 vezes 8, que multiplica 1/2 mais o cosseno de 2x sobre 2, né? Menos o cosseno de 8x. Tá? Então, vocês vejam aqui, ó, isso aqui vai dar 1 sobre 16, né, que multiplica 8 sobre 2, que é 4. Né? Mais 8 sobre 2, que é 4. Então, vai ficar 4 vezes o cosseno de 2x. Né?
menos o cosseno de 8x. Então, vocês vejam é a mesma coisa, ó, porque vai ficar... Esse 4 sobre 16 é uma constante, que é 1/4. Né? Isso aqui vai juntar com a constante de integração. Esse 4 dividido por 16 dá cosseno de 2x sobre 4, menos o cosseno de 8x sobre 16. Então, vocês vejam que é exatamente, né, o mesmo resultado que a gente obteve ali quando fez usando lá no caderno de desenvolvimento. Tá? Então, vocês só cuidem, tá, que, eventualmente, por uso das identidades trigonométricas, né, a resposta parece ser diferente, mas, na verdade, não é. Tá? Então, né, é importante enxergar essas muitas identidades aí como, né, consequências naturais aí da utilização das funções seno e cosseno. Tá? Não tem como escapar disso aí. Né? Não há saída, né, fora das identidades trigonométricas. Tá? Então, assim, pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Né? Deixa eu comentar aqui com vocês. Não sei se tem algum de vocês ainda que gostaria de ver a atividade 1 de avaliação, que talvez não tenha tido tempo nas aulas anteriores de fazer algum esclarecimento. Temos alguns minutinhos aí, eu posso fazer algum esclarecimento se alguém de vocês quiser ver. O trabalho 1. Né? O trabalho 2, atividade 2 de avaliação, vocês entregaram hoje. Né? Se eu tiver tempo na próxima semana, já na terça-feira, eu comento com vocês, se não, na próxima sexta-feira, que é dia 1º de outubro, eu acho. Então, acho que até sexta-feira eu consigo fazer a correção das atividades. Tá? Então, a aula de hoje, em termos de teoria aqui das técnicas de integração, está encerrada. Né? Vocês podem olhar aqui, ó, esse arquivo que está disponível lá no Moodle. Ó. Tem outros exemplos aqui. Tá? Ó. Então, aqui está todo o detalhamento desse último exemplo que foi feito. Né? E tem este assunto aqui, ó, integração de funções racionais. Ó, vocês vejam que isso aqui aparece lá na página 19, né, do texto ali. Ó, tá? Então, esse assunto aqui, integração de funções racionais, a gente vai começar na próxima terça-feira. Né? A gente vai utilizar, então, as fórmulas básicas que recaem em logaritmo e depois usar outras fórmulas e uma técnica que chama fatoração de polinômios e decomposição em frações parciais. Tá? Essa decomposição ela se baseia em calcular as raízes, né, de um polínômio de segundo grau e fazer esse tipo de fatoração aqui. Ó, tá? Então, por exemplo, quando as raízes são reais, ó, calcula as raízes do polínômio de segundo grau, x² menos 5x mais 6, né, que são as duas raízes são 2 e 3, respectivamente. Né? Uma raiz é o 2, outra raiz é o 3. Então, eu consigo fatorar o polinômio como produto da forma x menos 2 vezes x menos 3. Aqui as raízes desse polinômio são 4 e menos 1, corresponde a essa fatoração aqui. Esse polinômio, x² menos 9, ele é o produto do x menos 3 pelo x mais 3, né, porque as raízes são 13 e menos 3, respectivamente. E este polinômio aqui, ó, é um polinômio chamado irredutível, porque ele não tem raízes reais. Se vocês calcularem as raízes desse polinômio x² mais x mais 1, vocês vão ver que as raízes são complexas, então é chamado de polinômio irredutível. Né? Os demais aqui, ó, incluindo esse exemplo aqui, são polinômios que estão redutíveis. O que significa redutível? Ele é um produto de um polinômio de primeiro grau por outro polinômio de primeiro grau, que vai dar o polinômio de segundo grau, x² menos 5x mais 6. Tá? Então, com isso, a gente pode usar esses resultados para fazer o que a gente chama de decomposição em frações parciais, né? Que é tipo uma separação, né, de uma divisão em frações mais simples, ó, que é o que está sendo ilustrado aqui. Ó, né? 5x menos 10, ó, dividido por x² menos 3x menos 4, é a soma dessas duas frações aqui. 2 dividido por x menos 4, mais 3 dividido por x mais 1. Tá? E como é que eu chego nessa identidade? Aqui, ó, é só somar essas duas frações. 2 dividido por x menos 4, mais 3 sobre x mais 1. O MMC é o produto, né, dos denominadores. Ó, divide e multiplica, faz aquelas soma de frações, como a gente faz normalmente, né? Vai chegar em 5x menos 10 sobre x² menos 3x menos 4. Então, esta igualdade aqui, eu estou destacando aqui
né? Fica meio ruim de ler, tá? É o que a gente chama de decomposição em frações parciais da expressão 5x menos 10 dividido por x² menos 3x menos 4, que pode ser uma técnica também usada em cálculo de integrais. Tá? Mas isso a gente vai a partir da terça-feira. Eu estou fazendo a introdução. Certo, pessoal?